Boa tarde a todos e todas. Quero começar agradecendo aqui já a presença dos que estão compartilhando esse momento conosco. Em nome da nossa secretária de Avaliação Institucional, a professora Soraya Tanuri, também em nome da nossa comissão própria de avaliação, a CPA, da URGS e da Secretaria de Avaliação Institucional, eu agradeço a presença de vocês na tarde de hoje. Estamos no nosso segundo dia, né, da semana de avaliação. Ontem nós apresentamos os resultados da graduação e da pós-graduação. Quem não pôde estar presente, quem não pôde participar desses resultados e tiver interesse, tanto a gravação do evento quanto os slides já estão disponíveis na página da SAI. Basta vocês identificarem o menu que diz Semana de Avaliação. Aí, só selecionar Semana de Avaliação 2024 e encontrarão os materiais disponíveis. A apresentação de hoje, então, ela tem como tema indicadores de avaliação. Índice Geral de Cursos, vamos falar do IGC, Conceito Preliminar de Curso, vamos falar do CPC, e Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Como vocês sabem, né, a nossa universidade, esse ano, ela foi considerada a melhor universidade federal do país. Nós obtivemos esse ano o melhor índice geral de cursos da história da URGS. E para que a gente possa entender melhor esses indicadores, nós vamos contar hoje com a valiosa presença aqui, com a apresentação do professor João Neto. Ele é representante docente da nossa comissão própria de avaliação, e vamos contar também com a estatística Gisele Spindler, que é integrante da equipe da Secretaria de Avaliação Institucional. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por prepararem esse material com tanta atenção, com tanta dedicação, e obrigada por disponibilizar o tempo e conhecimento, e compartilhar desse conhecimento rico de vocês aqui conosco. Sem mais delongas, passo a palavra, uma boa apresentação e que tenhamos uma boa tarde. Muito bem, então boa tarde a todos e todas aí que nos prestigiam nesse evento. Eu acho que esse slide deve ser o primeiro da sequência, não é, né? Então vamos pedir aí para nossa turma de apoio botar no primeiro slide, está no 12, né? Então vamos colocar aqui, eu vou voltar aqui. Aqui então, chegamos então. Então, hoje a proposta, como a Alexandra falou, é falar aí daquilo que é o nosso orgulho quando a gente vê no jornal, né, os dados da universidade em termos de CPC, em termos de melhor universidade federal do país, mas ao mesmo tempo é aquele que provoca ansiedade nos nossos formandos, né, quando chega a época do ENAD, e aquelas dúvidas todas, se eu não me diplomo até qual data, como é que eu vou fazer, eu tenho que fazer essa prova, como é que eu tiro o registro no conselho, até que saiam os resultados, etc. Então, provoca toda aquela ansiedade nos formandos, e é o terror dos coordenadores em função de tentar entender os dados, os resultados anteriores e poder projetar e poder orientar os nossos estudantes e orientar o próprio curso no sentido de atender às exigências aí que aparecem no ENAD. Então, a ideia hoje, como diz o nosso lema da Semana de Avaliação do Diagnóstico e Ação, é tentar dar subsídios para poder fazer esse diagnóstico, né? As ações são de cada curso, as ações são de cada unidade, mas o diagnóstico, né, ele pode ser feito, ele é feito a partir dos dados que a gente obtém aí do ENAD e depois também do CPC e do IGC, que são todos os assuntos que permeiam a avaliação dos cursos e da universidade feitas aí pelo INEP e pelo MEC, né? Então, vamos iniciar aí, fazendo então a apresentação inicial em relação ao ENAD, que a Gisele vai nos explicar com detalhes, né, todas as nuances aí, depois a gente faz mais alguns comentários. Gisele, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Neto. Então, eu vou apresentar para vocês algumas partes teóricas e a gente vai trocando uma bola aqui com o professor João e a gente vai trabalhando com a parte teórica e também com algumas análises específicas desses resultados. Então, o nosso roteiro de apresentação de hoje, a gente vai falar, então, sobre o ENAD, CPC e IGC, vamos verificar o que são cada um desses indicadores de qualidade do ensino superior, seus objetivos,
Vamos falar sobre as provas do ENAD, ciclos, como é que são compostos. E uma coisa muito importante é verificar se a gente realmente está melhorando no ENAD, né? Com relação ao CPC, né, que é o conceito preliminar de cursos que utiliza os resultados do ENAD, juntamente com o questionário do estudante e mais alguns outros insumos, a gente vai verificar quem são esses insumos e quais as ponderações específicas, como é que é calculado. Vamos falar um pouquinho sobre o questionário do estudante e vamos falar um pouquinho também sobre as notas que são atribuídas para cada um desses insumos e como é que são feitas as padronizações. Também vamos verificar com relação ao IGC, né, sobre a metodologia de cálculo, sobre esse termo estranho chamado graduandos equivalentes, a gente vai dar uma passada sobre isso também. Também vamos verificar os insumos e as respectivas ponderações, vamos falar sobre as faixas e principalmente sobre a evolução dos conceitos dentro da URGS e, por fim, a relação entre esses três conceitos, né? A relação que temos entre o ENAD, o CPC e o GC. Como todos esses dois indicadores, o ENAD e o CPC, vão influenciar na nota de toda a instituição. Então, num primeiro momento, vamos verificar sobre o processo ENAD, né? O que é esse processo? Porque o ENAD ele não é formado só por uma prova, né? Ele tem todo um processo em torno. Então, o ENAD, que a gente costuma chamar de Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ele busca avaliar o rendimento desses estudantes concluintes em cada um dos seus cursos de graduação, em relação àqueles conteúdos programáticos, habilidades, competências que foram adquiridas ao longo de sua formação, através de uma prova, né? E, além disso, é importante a gente observar que este exame, ele é obrigatório, né? Ou seja, o estudante concluinte, se ele estiver enquadrado naquele ciclo, obrigatoriamente ele tem que participar como concluinte deste exame, tá? E isso é importante para que ele possa colar grau, porque lá no diploma dele vai constar a regularidade perante esse exame, tá? Isso é importante para que ele possa colar grau. Bom, aí às vezes nos perguntam assim, mas por que nem todo curso de graduação realiza a prova do ENAD ao final do ano, né? A cada 3 anos, que normalmente é como acontece. Bom, o INEP determinou que existem alguns critérios que são mínimos, tanto para bacharelados como para as licenciaturas, para que seja realizado o exame do ENAD. O que acontece? Para que valha realmente a pena, né, que seja razoável, tem que existir pelo menos 100 cursos cadastrados, né, no país e pelo menos 2.000 estudantes concluindo, porque daí toda a parte logística faz sentido. Embora, em alguns casos específicos, eles possam até decidir manter esse exame para que isso possa fazer parte de uma série histórica. Mas, normalmente, são necessárias essas duas condições mínimas para que exista a prova do ENAD ao final do ano. O ENAD, a gente costuma dizer que ele funciona em ciclos, né? Então, um ciclo, ele tem duração de 3 anos. Por quê? Porque cada curso, ele vai participar do ano 1, ou 2, ou 3, né? Então, ele vai refazer a prova a cada 3 anos, tá? Então, a gente diz que o ENAD acontece de forma trienal para cada curso. Aqui embaixo a gente tem uma linha do tempo. Por quê? Porque até 2018 existia uma composição desses anos dentro do ciclo, e a partir de 2019, essa composição, essa distribuição de cursos, ela foi modificada, porque existiam alguns anos que tinham muitos cursos com muitos estudantes e outros anos com poucos. Então, eles deram uma redistribuída para ficar de forma mais igual, né, essa distribuição. O que aconteceu? É bom a gente verificar que aqui no nosso ciclo, chamado ciclo 6,
A gente não teve o ENAD em 2020 por conta da pandemia, então ele ocorreu em 2021. Então, excepcionalmente, esse período, né, esse ciclo 6 ficou composto por 4 anos, né? 2 anos ficaram em um. E aí a gente recomeçou um novo ciclo, que seria em 23. Né? Só que agora, neste ano de 2024, houve uma nova modificação. Eu coloquei esse esboço aqui, por quê? Porque nós vamos apresentar hoje, vamos trabalhar com os resultados de 2022, que são os mais atuais. O ENAD do ano passado, de 2023, deve sair só, acho que lá por final de setembro, talvez outubro, saia os resultados, tanto do ENAD como depois os CPC e IGC. Então, a gente não tem ainda os resultados de 2023, a gente tem os últimos, que são os de 2022. Então, por isso que a gente colocou aqui, para que vocês tenham uma ideia de como funcionavam esses ciclos, tá? Então, observem que a partir de 2025, a gente já vai ter novas mudanças nessas composições, tá? Este ENAD deste ano, especificamente, que é o de 2024, ele vai ser um ENAD apenas para os cursos de licenciatura. Então, a gente diz que 24 é o ano das licenciaturas, porque a partir de 25, todos os anos, as licenciaturas realizarão ENAD. Tá? Então, por isso que a gente tem aqui, ó, ano 1, ano 2, ano 3, em todos eles a gente vai ter cursos relacionados à educação, ou seja, todos os anos nós teremos ENAD de licenciaturas. Tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre algumas modificações, porque como a gente está bem no meio do processo, né? Agora no sábado terminaram as inscrições dos concluintes, mas vem todo o processo ENAD pela frente. E é esse novo ENAD que está surgindo nesse ano de 24. Antes disso, eu quero só mostrar aqui para vocês a composição do ENAD de 2022, que eram 10 questões de formação geral na nossa prova, 30 questões relacionadas a componente específico. O que significa isso, então, né? A gente tem questões sobre conhecimentos diversos, né? Que é a parte de formação geral, que valia 25% da nota. E nessa prova de 2022, tínhamos uma questão discursiva. Já no componente específico, que eram 30 questões, nós tínhamos 2 questões discursivas. E esse peso nessa prova do ENAD, da parte específica, relacionada especificamente ao curso de graduação, equivalia a 75%. Junto com essa prova, bem lá no final, tinham 10 questões relacionadas à percepção que o aluno tinha sobre a prova. Né? Então, no final da prova, ele podia dizer assim, achei a prova as questões claras, as questões difíceis, a minha formação tinha realmente contemplado todas essas informações, coisas desse tipo, tá? Esse é o momento da prova. E essa prova dá origem ao que a gente chama de conceito ENAD. Neste mesmo momento, né, desde a inscrição, desde que terminam as inscrições do estudante concluinte até o dia da prova, que isso dá mais ou menos uns 2 meses e meio, quase 3 meses, o estudante, ele tem disponível na internet, através do portal do ENAD, o questionário do estudante. E esse também é um item obrigatório para ele. Ou seja, ele é convidado a responder questões sobre a infraestrutura da instituição, sobre a organização didático-pedagógica e sobre as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional durante o curso que ele optou. Então, a partir deste questionário do estudante, existem outras notas que serão obtidas, né, de algumas dessas questões, onde o INEP vai poder ter uma ideia de como que é o ambiente em que está inserido esse curso, em que o estudante realizou esse curso, como é a instituição que está se apresentando para esse estudante. E também existe um momento, depois da prova, onde os coordenadores de curso são convidados, né, a responder um questionário. Este não é obrigatório,
mas ele é muito importante para que o INEP possa ter informações sobre esse perfil, tanto dos gestores, como de como é feito, como é realizado esse projeto formativo desse curso e como ele é apresentado para esse estudante. Tá? Então, esse é um questionário extremamente importante, mas como um diagnóstico, né, para que eles possam observar como é apresentado esse curso. Essa composição do ENAD de agora, que é o ENAD de 24, que é chamado ENAD das licenciaturas, ele também vai ter esse momento da prova teórica. Ela vai ser um pouquinho diferente, mas ela também vai ter esse momento da prova obrigatória. A novidade é que, para as licenciaturas, existirá a prova prática, uma avaliação prática. Tá? E isso vai ocorrer em todos os semestres. Então, o que a gente tem de diferente agora? A gente tem como itens obrigatórios uma nova prova teórica, né? Que lá no ENAD normal, né, até o ano passado, eram só 10 questões da formação geral, agora passaram a ser 27, todas de múltipla escolha. E a parte de componente específico passou a ter 37 questões, sendo que uma delas é dissertativa. Então, a prova aumenta um pouco, eles diminuem as questões discursivas, mas a prova aumenta em número de questões. O questionário do estudante continua sendo obrigatório, né? E a diferença é que agora, também como item obrigatório, surge o estudante precisando responder um instrumento de avaliação da prática. Então, se ele estiver habilitado a realizar essa prova prática, ele vai ter que responder esse instrumento de avaliação da prática. E aí, como facultativos, a gente continua tendo o questionário de percepção da prova, que vem junto com a prova, o questionário do coordenador do curso, e aí surgem mais 2 instrumentos, que é o questionário de avaliação da prática pelo ponto de vista do orientador do estágio e um outro questionário pelo ponto de vista do supervisor do estágio. Então, vamos ver quem são esses sujeitos novos que apareceram aqui, porque antes a gente tinha apenas o estudante e o coordenador. Agora surgem o orientador e o supervisor. Então, o orientador do estágio vai ser o docente da própria instituição, no caso aqui da URGS, né, que é responsável pelo acompanhamento desse estudante durante o estágio supervisionado. E o supervisor do estágio vai ser aquele professor da escola de educação básica onde esse estudante está realizando esse estágio. Obviamente que ele vai ser um docente que atua na mesma área de conhecimento do curso de graduação desse estudante. Agora eu vou passar a palavra ao professor Neto. Obrigado. Pronto, já estou de apresentador, já conseguimos ir adiante então. Então, a Gisele nos explicou aí os fundamentos e quais são os componentes, né, então, da prova aí, do ENAD, as suas consequências e as grandes mudanças, né, que já estão aí causando não só a ansiedade, mas causando a preparação e todo o entendimento, né, que devemos ter aí para as provas que serão realizadas esse ano e a partir do ano que vem também, então entrando aí todas as licenciaturas sempre avaliadas permanentemente. Mas enfim, afinal, estamos melhorando ou não? Que é a ideia aquela do diagnóstico, né? Do diagnóstico ação, vamos tentar dar um exemplo de diagnóstico aqui, ou pelo menos para entender os números, né, do comportamento do ENAD. E aí, então, a gente pode tentar fazer o diagnóstico, cada um do seu curso, ou cada unidade dos seus cursos, para ver, né, se tem ações a tomar, ou como é que eu posso melhorar a divulgação desses próprios resultados. Então, para isso, né, a gente precisa analisar as notas brutas do curso. Então, o ENAD tem aquela parte de formação geral e de formação específica, né, e também chega numa nota final, cada uma com aquele peso que a Gisele já falou, né, de 25%, né, de percentuais ali, de 25% e 75%, e chega no resultado total, e depois se tem um valor de 1 a 5 lá, que diz, o meu curso é 5, é 3, é 2, mas como é que isso se
faz, né? Como é que a gente chega nesses resultados a partir desses dados brutos, né? E porque a análise toda ela deve ser feita em cima da média dos cursos de todo o país. Ou seja, o meu curso, ele é comparado, em termos de ENAD, com todos os cursos de mesmo nome, né, da mesma área, de todo o país. E os resultados do ENAD, na verdade, eles refletem a nossa distância em relação à média. Se eu estou acima da média, se eu estou abaixo da média, e quanto eu estou, né, acima ou abaixo dessa média, para poder entender depois como é que eu chego num conceito final do ENAD ou numa nota final do ENAD. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um determinado curso, um curso X, né, que teve no seu ciclo avaliativo 2015, 2018 e 2022, como a Gisele explicou, né, pulando ali 2021 porque teve a questão da pandemia, mas então 2022 foi realizado. E o que nós observamos nesse curso? Só para dar um exemplo numérico concreto. Tá? A nota bruta da formação geral, que é aquela parte do ENAD que vale 25%. Tá? Num determinado ano, no máximo de 100, ela foi 67,19. Depois, no outro, ela foi 65, baixou um pouco. Né? Então, baixou um pouquinho, mas baixou. Depois, para 2022, aumentou uma proporção razoável, aumentou 6 aí, pontos nessa escala absoluta. A nota bruta da formação específica, que é o que vale mais, né, mais peso, 75%, também baixou de 2015 para 2018, mas também teve uma alta, não tão expressiva quanto a da formação geral, mas teve uma alta aí na parte de 2018 para 2022. A nota bruta geral, como era de se esperar, mas não é tão evidente assim, ela teve uma redução, como ela é a composição das duas, né? Teve uma redução pequena de 2015 para 2018 e um aumento aí razoável de 2018 para 2022. Então, aqui eu tive todos os aumentos e aqui eu tive todas as reduções. E, para a nossa surpresa, ou para a surpresa de alguns, a nota contínua do ENAD, ou seja, a nota final mesmo, ou seja, a nossa comparação em relação aos outros, aumentou de 2015 para 2018 e diminuiu de 2018 para 2022. Ora, como que isso pode acontecer? Né? Como é que eu posso ter notas que aumentam e uma nota contínua, uma nota geral que diminui? Como é que eu posso ter notas que diminuem e uma nota geral que aumenta? Então, essa é a ideia de não comparar só nós conosco mesmos, o que é importante para ver como é que é o meu desempenho específico comparado com as turmas dos outros anos, mas eu tenho que fazer a comparação em relação à média do país. Né? Então, aqui nós temos alguns dados aí da média do país. Então, para esse mesmo curso, tá, a média dos cursos do país foi essas que estão aqui apresentadas. Então, por exemplo, no primeiro ano, a média foi 58,91 e a nossa da formação geral, e a nossa foi do nosso curso foi 67, então foi realmente maior. Tá? E aqui tem aquela parte, o máximo e o mínimo, que aconteceu no Brasil, e aqui o desvio padrão. Tá? E aqui, esse número aqui indica quantos desvios padrões, ou seja, o quão afastado eu estou da média. Nesse caso, para cima, eu estou 1,55 desvio padrão afastado da média. É só multiplicar, né? 1,55 vezes 5,35 vai dar exatamente a diferença entre a minha nota e a nota da média. Então, eu fiquei 1,55 desvios acima da média. Tá? Então, é um bom aumento, ótimo. Né? Aqui, o outro ano, pegamos aqui um ano onde teve a média do Brasil, caiu bastante. E a nossa nota também caiu. No entanto, a gente ainda ficou acima da média. Ficamos acima da média, um desvio de 2,34 desvios acima. Né? Então, porque a nota aqui da média do Brasil baixou. No outro ano, na formação geral, tivemos aí um aumento da nossa nota, mas tivemos um aumento no Brasil todo também. Então, ficamos com um pouco de desvio acima também, mas não tão acima quanto o anterior. Tá? Então, a comparação é sempre em relação à média. E aqui eu tenho a formação geral, eu não vou passar em todos os números, né, obviamente, então se vocês têm a apresentação aí para depois ficar detalhando, e cada curso vai pegar as estatísticas do seu curso, né, porque elas são disponíveis para todos os coordenadores e para todo mundo de forma geral lá no site do INEP. Aqui eu tenho da formação específica, né, então a mesma coisa aqui, né, eu tive uma formação específica que é a mais, né, aqui eu tive uma formação também acima, aqui também acima da média, mas com umas diferenças. Né, e em relação ao meu próprio desempenho, aqui eu diminuí e aqui eu aumentei como a gente já tinha colocado.
E a nota final, que é a composição, então, das duas notas, né, a proporção de 25% da formação geral e 75% da formação específica, em relação à média do Brasil também, esse curso ficou acima da média sempre, e com variações de desvio. Aqui foi o menor desvio possível, o menor número de desvios que teve na série, aqui foi o maior, aqui diminuiu um pouco. Tá? Então, essa é a forma como a gente usa para analisar. Vamos comparar como? Eu posso comparar o meu curso comigo mesmo, meu desempenho na série histórica, para ver como é que eu estou indo no ENAD, para ver se eu tenho que reformular algum conteúdo, para ver como é que eu estou acompanhando o processo de avaliação, mas também em relação à média do Brasil, para afinal, como é que eu estou posicionado aí nessa avaliação relativa, né, entre os próprios pares. Então, pegando aqui no primeiro ano, né, como eu já expliquei, só que aqui já está traduzido aquilo que eu acabei de falar, né, eu tive aqui a média, né, do ENAD diminuiu, tá? E o ENAD de todos os cursos do país também diminuiu, mais do que a nota da URGS. Tá? No segundo intervalo, então, nós tivemos que a nota bruta do ENAD aumentou e a média da nota do ENAD de todos os cursos também aumentou. Tá? Então, aqui a consequência do primeiro é que a nossa distância, em termos de desvio em relação à média aumentou, mas aqui o nosso desvio, o nosso afastamento da média diminuiu, porque a média de todos os cursos também subiu. Tá? Então, essa é a questão da comparação relativa. Depois vamos fazer um pequeno comentário sobre isso. Tá? Aqui, em relação à formação geral, tá? Aqui, em relação à formação específica. A gente sabe que muitos dos nossos coordenadores, e eu acho isso muito meritório, se debruçam bastante em cima da formação específica, porque afinal o meu curso quer formar profissionais de uma determinada área, mas nós não podemos esquecer que hoje em dia, e cada vez mais, o mundo é multidisciplinar e eu tenho que ter uma formação geral, uma visão de mundo, né, porque as questões do ENAD são sempre relacionadas ao que está acontecendo hoje no mundo, o que aconteceu num passado recente, em relação não só à parte política, geopolítica e transformações ambientais, etc. Então, eu tenho que ter uma visão geral do que acontece na sociedade. Tá? Então, fecha parênteses, é só para comentar aí da importância não só do percentual, mas da importância geral na formação dos nossos estudantes, dos questionários de formação geral, no sentido não do questionário em si, mas de refletir como a gente leva esse assunto para os nossos alunos, nas nossas aulas, nas nossas atividades de extensão, nas nossas atividades de pesquisa, né, e assim sucessivamente. Aqui a mesma coisa, então, análise similar, né, para a formação específica, basta dizer a consequência, é só olhar os dados aqui. Então, nós tivemos aqui a nossa desvio em relação à média aumentou e aqui o nosso desvio em relação à média diminuiu, nosso número de desvios. E aqui, fazendo o resultado final, explica aquele fenômeno, né, que eu falei lá no primeiro quadrinho. Né? Então, como no primeiro intervalo a nota final da URGS diminuiu, né, mas de todos os cursos da área diminuiu mais do que a nota da URGS, então nós tivemos um aumento na nota final. Por quê? Porque a nossa média final ela diminuiu em relação ao ano anterior, ao ciclo anterior, mas ela diminuiu menos do que no resto do Brasil. Ou seja, todos pioraram um pouquinho, mas como a gente não piorou tanto, então a nossa nota subiu. Esse é o efeito da comparação relativa, quando eu comparo os pares entre si sem ter uma referência absoluta. Tá? No segundo intervalo foi ao contrário. O nosso desempenho bruto diminuiu, tá? Não, desculpe, aumentou, né? O nosso desempenho bruto aumentou, né? E os cursos da área também aumentaram, o nosso desvio padrão aumentou, mas então a gente tem uma nota contínua que diminuiu um pouco, né? Em função desse resultado. Então, aqui era o segundo caso, aquele onde a nota aumentou uma em relação à outra, mas a nota contínua diminuiu. Tá? E aqui, então, eu tenho, né, as notas máximas e mínimas do ENAD, né, a média geral, o que aconteceu de máximo e de mínimo no país, né, e depois eu posso fazer o nosso enquadramento aí. Né. Veja que a consequência dessa avaliação que leva em conta as notas dos próprios pares e não uma referência absoluta, faz com que tenha aquele efeito, que 3 é a média, entre 1 e 5, não é? No entanto, se todos os cursos forem muito bem, ou seja, se todos os cursos gabaritarem a prova, tanto de formação geral como de formação específica do ENAD,
todos vão ficar com nota 3. Se todos os cursos tirarem 1, para não dizer que vai tirar 0, mas todos os cursos tirarem 1, o mínimo possível na nota, tanto na formação geral quanto na formação específica e, por consequência, na nota geral. Todos vão ficar com nota 3. Tá? Então, esse é o lado, vamos dizer assim, um pouco perverso, né, desse sistema, porque a gente sabe que só tem nota 5, ou seja, cursos muito bons, porque, infelizmente, temos cursos muito ruins no Brasil todo em relação ao nosso curso. Né? Então, claro, queremos sempre ficar no 5, é óbvio, né? Mas a gente sempre tem que ter essa reflexão. Né? Somos nota 5 porque, infelizmente, no país tem cursos com nota muito baixa, senão ficaríamos todos aglutinados ali em torno do 13, 4, né? E não sairíamos disso, certo? Então, essa é a grande mensagem, a mensagem da análise, o que não invalida a nossa análise em função dos valores brutos, né, que a gente fez aqui antes, né, e dos valores e dos percentuais de desvio, para ver como a gente está em relação aos nossos pares e também como a gente está em relação a nós mesmos. Ou seja, as provas elas têm uma pequena modificação a cada ciclo e eu tenho que acompanhar se o meu curso acompanha as exigências que estão acontecendo aí, que vem de uma elaboração de provas com várias pessoas do país, né, e com vários profissionais, então que levem, né, que dão uma tendência de para onde é que os cursos estão se dirigindo e o que eu espero dos meus profissionais que estão se formando. Tá? E aqui, então, uma distribuição dos conceitos do ENAD de 2014 a 2022, dos cursos da URGS. Né? Então, aqui temos variações, aqui tivemos situações conhecidas por alguns, pelos mais novos talvez não, tivemos cursos com nota bem baixa, né? Conceito 2, em função de boicotes, em função de situações, né, de diretrizes curriculares que não estavam muito adequadas, então, e aí os alunos resolveram fazer um determinado tipo de estratégia de demonstrar a sua insatisfação e que levou o curso, então, a ter uma nota baixa, que depois se recuperou, não houve tantos problemas assim. Né? Mas aqui o que chama atenção é que no ciclo de 2021, né, logo depois ali do efeito da pandemia, a maior parte dos nossos cursos com nota 4. Claro, um bom número com nota 5, mas a nossa média, o nosso curso, em geral, nós tínhamos cursos nota 4. O que já mudou. No último ciclo, então, temos a maior parte dos cursos, 70%, nota 5, conceito 5, ou seja, conceito máximo, ou seja, o máximo desvio aí em relação à média para cima. Né? O que estão de parabéns, é muito bom, mas sempre lembrando que isso significa que no país como um todo temos deficiências de formação na mesma área, se eu comparar curso por curso. Passo para a Gisele de volta para falar e continuar falando dos próximos índices que nós temos a avaliar. Obrigada, professor Neto. A gente vai falar um pouquinho agora sobre um conceito, né, um indicador de qualidade do ensino superior que leva muito em consideração as notas obtidas no ENAD, que é o conceito preliminar de curso. Então, esse conceito, que é o que aparece, né, normalmente, que a gente chama de CPC. Então, a gente vai falar um pouco quem são os indicadores, quem são os insumos que fazem parte dele. Então, esse conceito, ele tem por objetivo, assim como o ENAD tem por objetivo comparar essas provas, onde leva em consideração a formação geral e o componente específico, a ideia do CPC é comparar os cursos de graduação como um todo, onde vai levar em consideração essas provas que os estudantes fizeram, mas também vai levar em consideração outros indicadores. Então, sempre é importante levar em consideração que, assim como o ENAD, o CPC também ele é uma nota relativa, ou seja, ele depende de outros cursos para que possa ter uma nota para ele, tá? Ou seja, o CPC vai nos indicar, vai nos apresentar se um curso de uma determinada instituição ele é melhor ou pior do que um mesmo curso de uma outra instituição. Mas ele não vai dizer se em si esse curso ele é bom ou ruim. Da mesma forma como o professor disse, se a gente tiver todos os cursos com CPC 3, significa que a gente tem todos os cursos médios? Não necessariamente, eles podem ser todos muito bons ou todos muito ruins. Então, vai depender de como é que essa nota foi composta, como é que é esse corpo docente, porque ele vai levar em consideração todos esses indicadores. Então, ele não vai me dizer se o curso é bom ou ruim, ele só vai me dizer se ele é melhor ou pior
do que este mesmo curso em outras instituições. Então, vamos observar aqui como é que é composto, né, esse nosso CPC. Então, existe aqui uma parte que é proveniente do Censo da Educação Superior, que é a parte que leva em consideração a proporção de professores mestres, doutores, e também a proporção de professores que têm regime parcial ou integral de trabalho. Observem que aqui o peso maior fica por conta dos professores doutores, ou seja, quanto mais doutores uma instituição tiver, mais isso vai pesar no conceito final desse curso, né? Também existe, né, uma indicação aqui que é a prova do Enem. Aí você vai pensar assim, mas por que a prova do Enem, né? O que o Enem tem a ver com o curso superior? Bom, as notas que os nossos estudantes concluintes obtiveram quando eles entraram e fizeram o Enem, ela é utilizada para calcular um outro indicador, que é a nota do indicador de diferença entre o desempenho observado e esperado. Então, para poder fazer esse cálculo, é utilizada a nota do Enem e também a nota dos concluintes na prova do ENAD. Então, aqui entra o ENAD. O ENAD entra com peso de 20%, e esse indicador, que tem esse nome estranho aí, que é o tal do IDD, entra com 35%. Então, um peso grande. Esse sujeito, né, ele tem por objetivo medir, né, se é que é possível, medir o quanto que esse curso agregou ao conhecimento desse estudante que está se formando. E, por fim, também dentro do processo ENAD, né, aquele questionário obrigatório que os estudantes têm que responder durante o processo ENAD, é que vai dar, então, as notas da infraestrutura, da organização didático-pedagógica e da oportunidade de ampliação na formação acadêmica e profissional desse estudante, onde, obviamente, os pesos aqui são diferenciados, mas o total desse questionário de estudante ele impacta em 15% da nota do curso. Ou seja, todo esse processo ENAD, a prova e mais o questionário do estudante, é 70% da nota de um curso. Então, esse processo que a gente chama de processo ENAD, ele é tão importante por conta disso. E por isso que a gente se debruça em cima de que tudo funcione, que as inscrições sejam feitas corretamente, que os estudantes não percam prazo, não percam a prova, preencham o questionário de forma consciente, que não preencham de qualquer forma esse questionário. É importante que eles realmente indiquem aquilo que está bom ou não está bom dentro da instituição, porque isso é o que vai valer para a nota do curso. E essa nota vale, com exceção agora dos cursos de licenciatura, por 3 anos. Importante, então, a gente salientar como é que funciona essa ideia dessas notas que vieram do Enem, né? Então, o aluno concluinte, ele, através do seu CPF, é buscado as notas desse estudante até 3 anos antes dele ingressar na instituição. Ou seja, as notas que ele obteve no Enem. A partir dessas notas que ele obteve, são feitas algumas análises estatísticas, e uma delas se chama regressão, onde a gente consegue verificar o que a gente espera que seja, o quanto que é esperada a nota desse estudante quando ele realiza a prova lá no ENAD. Então, digamos assim, eu espero que a nota desse estudante no ENAD seja 80. Então, esse vai ser o meu desempenho médio esperado do estudante. Bom, aí o que eu vou fazer? O aluno vai fazer a prova e aí então vai ter o desempenho dele observado. Se eu esperava 80 dele e ele obteve 90 na prova, ótimo, perfeito, ele teve um IDD positivo, ou seja, ele superou as minhas expectativas. Se ele tirou 70 na prova, bom, aí ele não conseguiu atingir as expectativas que eu tinha para ele, então ele vai ter um IDD negativo. Mas talvez ele tire exatamente os 80. Aí diz assim, o IDD foi 0, então ele não agregou nada. Não, não é que ele não agregou nada, é que a expectativa que eu tinha para ele era essa. E ele atingiu as expectativas. Então, essa é a ideia. Esse
é o IDD. Então, essa é a diferença entre o desempenho observado, aquilo que ele obteve no ENAD, e aquilo que eu esperava dele a partir daquelas notas que ele obteve no Enem. E aqui, então, tá a cara estranha dessa fórmula, né, de cálculo. Então, vem todos aqui o CPC, onde vem a partir das notas dos concluintes, junto com a nota do IDD, né? Isso aqui vale 55%. Tem as notas referentes ao corpo docente, onde tem os mestres, doutores e o respectivo regime de trabalho. E a gente tem aqui as notas que são oriundas do questionário do estudante, né? Então, isso é o que compõe o nosso CPC. Então, agora vamos observar como é que essas notas se apresentam, né? Então, a nota dos concluintes, como a gente viu naquela análise do professor Neto, essas notas elas podem variar de 0 a 100, ou seja, ela tem uma amplitude bem grande, né? As notas do IDD, embora a gente tenha colocado aqui, né, de menos infinito a mais infinito, não é que tenha um espectro tão grande, mas é que elas podem assumir tanto valores negativos como positivos, quando elas se colocam de forma bruta, né, dependendo se o estudante ele atingiu ou não as nossas expectativas, né, ficou além ou aquém. Com relação às notas do corpo docente, como a gente tem notas relacionadas à proporção, esse valor varia entre 0 e 1. Então, são valores bem pequenininhos, né? Então, vocês observam, a gente já tem a nota dos concluintes, que varia de 0 a 100. A gente já tem a nota do IDD, que pode assumir valores negativos. E a gente tem valores bem pequenininhos relacionados a proporções, né? Que variam de 0 a 1. E a gente ainda tem as notas oriundas do questionário do estudante, que variam de 1 a 6. Então, observem que a gente tem notas com magnitudes muito distintas. Eu não posso colocar todos esses valores numa expressão e simplesmente sair calculando, porque algumas dessas notas puxariam mais para um lado ou para o outro. Então, o que acontece? A gente padroniza esses valores. Claro que para padronizar, né, a gente vai levar em consideração médias, desvios, os máximos e os mínimos. Obviamente, a gente descarta valores muito discrepantes, que a gente na estatística chama de outliers, ou seja, aqueles valores muito pequenos ou muito altos a gente descarta, né? E aí, então, a gente calcula o que se chama de afastamento padronizado, para verificar, né, o quanto, em termos de desvio padrão, essas notas se distanciam, né, das médias. E, por fim, a gente coloca todas essas notas no mesmo intervalo, entre 0 e 5, que é o que a gente chama de nota padronizada. Quando a gente faz todo esse processo, onde todas essas notas estão padronizadas entre 0 e 5, é que, por fim, a gente coloca na fórmula para poder calcular o valor contínuo do nosso CPC. Professor Neto. Obrigado, Gisele. Então, nós chegamos, né, nas notas então padronizadas aqui entre 0 e 5 de cada um dos índices, né? Lembrando, como a Gisele já falou, que cada uma delas, depois da padronização, ainda tem um peso diferente para compor lá a nota final do CPC, que também, por sua vez, vai ser um número entre 0 e 5, porque eu tenho, né, todos os fatores aqui entre 0 e 5, apesar da proporção ser diferente, no total isso aqui soma 100%, então eu vou ter um CPC que é entre 0 e 5. Né? Então essa é a forma de como é que ele é gerado, como é que ele é calculado. Aí um pequeno comentário, então, né, reforçando, né, o que a Gisele comentou sobre o desempenho dos estudantes do ENAD, né? Então a gente sempre tinha aquela brincadeira, né, que a gente falava, que o IDD, né, era a representação de quantos nossos estudantes tinham aprendido ou emburrecido, né, em função depois de ter cursado a faculdade. Claro que não é isso. Mas a gente sabe o quê? Que quando eu tento analisar uma fórmula no sentido de otimizá-la, ou seja, eu quero sempre obter os valores máximos possíveis para ter o melhor conceito possível, a gente sabe que no IDD a gente tem uma certa dificuldade,
Por quê? Porque, via de regra, né, ou então até um passado bem recente, os nossos estudantes são sempre muito bem qualificados. Os nossos estudantes no ingresso, eles se esforçam bastante, eles têm boas notas, né, para fazer o seu ingresso, ele tem uma peneira aí grande aí no vestibular, o que faz com que o desempenho estimado deles, considerando a média do ENAD, né, do CPF, vai fazendo aquela coisa, o desempenho estimado deles é alto, o que não necessariamente se reflete depois, né, na parte final, o que acontece então que pode ter um IDD negativo. E, obviamente, quanto maior a expectativa do meu aluno, do meu candidato, ou seja, quanto melhor os meus alunos no ingresso, mais difícil vai ser eu ter um IDD grande, porque eu estou fazendo uma curva de subida. Eu esperava tanto e obtive tanto. Mas se eu entro com um aluno muito bom, vai ser muito difícil ele ficar mais muito bom do que muito bom. Tá? Não tem como. Se eu entro com nota máxima, não tenho como sair com a nota maior que a máxima. Né? Fazendo um comparativo bem simples, né? Para que a gente possa entender. Então, isso é o efeito do IDD, é uma questão que a gente convive com isso. Né? A gente já, vamos dizer assim, se acostumou, ou a gente sabe que isso é um indicador esperado, que ele nunca vai ser muito alto e muitas vezes ele vai ser realmente negativo em função da qualidade dos nossos ingressantes, o que é muito bom para a universidade. Né? Então, isso, para além das notas do curso, a gente tem que considerar que quanto melhor os nossos alunos no ingresso, né, melhor eu tenho condições de prepará-los para ser um ingresso cada vez melhor. E aqueles que, porventura, tenham as suas deficiências, consigam recuperar isso tudo e sair tão ou melhores preparados que todo o restante. Né? Então, isso é o importante aí que fique bem claro. Né? Então, aqui tem de novo, né, a explicação, né, que até a edição de 2021, né, eu tinha uma formulação de cálculo do IDD, né, e depois, a partir de 2022, uma fórmula que é um pouco mais consistente do ponto de vista matemático, que começa a ser considerado o IDD como um efeito aí, aleatório associado ao curso, então é proveniente de regressões realizadas das expectativas com uma massa de estudantes dos últimos 3 anos que fizeram o ingresso na universidade. Até o cálculo de 2021, eram considerados, então, a média de IDD dos estudantes concluintes do curso de graduação, mas com aquele efeito que a gente também conhecia, que nem todo mundo faz Enem. Muitas pessoas que fizeram vestibular não faziam o Enem, então isso causava também alguma distorção, não só para nós, como em outros cursos. Tanto que essa diferença de cálculo foi um dos fatores que fez com que a nossa nota mudasse, né, no reconhecimento lá de ser a segunda universidade mais bem avaliada do país, passou a ser a primeira. Né? Porque temos aqui agora um cálculo de IDD que é mais realista em relação à população, em relação à realidade que nós temos. Né? Aqui tem os links todos das notas técnicas, né, para quem quiser aprofundar e poder ver exatamente a forma de cálculo, né, que é bem complicado. Então, os amantes da estatística aí certamente vão poder olhar e ter bons exemplos aí para suas aulas. Depois aqui nós temos a distribuição dos conceitos de IDD da URGS aqui, né, entre 2014 e 2022, né? Então aqui sim nós temos conceitos aí de IDD que variam, né, de 3 a 5, né? Não estamos ainda com IDD abaixo de 3, mas eu tenho um bom percentual, né, que é aquele efeito que depois poderia ser. Sim, vamos pedir para o pessoal colocar o link das notas técnicas aí também no chat, né, para poder já ir acessando durante a apresentação. Né? Então aqui temos a maior parte ainda com conceito 4 e alguns aí com conceito 5. Então estamos aí cumprindo aí com a nossa missão de qualificar os nossos estudantes, sabendo que o IDD então tem esse viés, né, que pode não ser retratar exatamente o ganho que os nossos estudantes estão tendo ao longo do curso. No corpo docente, então, no corpo docente temos aquela distribuição da proporção de mestres, doutores e referente ao regime de trabalho. É de conhecimento, espero que da maioria, né, que a maior parte dos nossos professores são doutores, então ter um aumento de conceito no corpo docente também é difícil, porque muito mais doutores do que nós já temos, não vamos ter, porque temos alguns ainda mestres muito antigos que estão perto da aposentadoria, etc., e
por questões pessoais não avançaram até aí o doutorado, mas hoje o requisito mínimo de ingresso na carreira para a maior parte dos concursos é ser doutor, com raríssimas exceções, então não temos aí um aumento esperado, ou que se possa esperar, nesse quesito. A mesma coisa em relação ao regime de trabalho, a maior parte dos nossos docentes são de dedicação exclusiva e, portanto, para o bem ou para o mal, né? Então existe uma discussão toda em cima disso, mas o certo é que hoje também é difícil termos um aumento significativo aí nesse índice, ok? Então, no corpo docente, estamos batendo aí perto da nota máxima também. Depois, aqui temos, né, aquele coisa que sempre causa uma certa, não dúvida, mas sim, sempre bastante discussões depois que sai a nota, que é o questionário, a percepção discente sobre as condições do processo formativo. Então, é o questionário que o estudante preenche atualmente antes de fazer a prova do ENAD, ele preenche em casa, no trabalho, onde ele quiser, às vezes na própria faculdade, né? Então, tem notas referentes à organização didático-pedagógica, a nota referente à infraestrutura e instalações físicas e a nota referente à oportunidade de ampliação da formação acadêmica profissional. Os nossos estudantes, normalmente, eles são bem realistas, né, naquilo que eles respondem, dentro daquilo que eles conhecem. Então, aqui nós temos que fazer a nossa análise, a nossa reflexão, né, se muitas vezes os resultados do questionário levam a um resultado que não é exatamente o que a gente espera. Por exemplo, oportunidade de ampliação da formação acadêmica profissional. Eu tenho uma nota resultante muito baixa, mas o meu curso oferece muitas oportunidades, talvez isso não esteja chegando a todos os estudantes. Talvez isso não esteja chegando na linguagem adequada, porque se a maioria não sabe, a maioria vai responder que não tem. Só para dar um exemplo, não estou dizendo que isso seja uma realidade para todos os cursos, mas isso já aconteceu, né? Na prática, em alguns cursos, né? Então, aqui é um desafio para nós pensarmos, né, o quanto as questões relativos à nossa organização didático-pedagógica, em relação aos nossos instrumentos de avaliação, em relação às questões de plano de ensino, organização de laboratórios, está chegando com efetividade a todos os estudantes. Tá? Sabemos que temos deficiências históricas na infraestrutura de alguns cursos, né? A gente sabe disso, a gente sabe que isso não depende exclusivamente da universidade, porque nós temos uma mantenedora que é a mesma que nos avalia, é a mesma que nos corta orçamento, mas enfim, a gente sabe disso e até que ponto isso também chega de maneira qualificada e de maneira exatamente explicada para os nossos estudantes. Né? E a formação, ampliação acadêmica e profissional, eu também já falei, né? Então, se isso chega de maneira concreta, coerente e correta aos estudantes como um todo durante o curso, é certo que eles vão responder da melhor maneira possível. Né? Então, isso é uma questão certa. O que algumas unidades estão fazendo, que é uma iniciativa muito interessante, que pode ser trocado experiências aí para levar para as outras, é algumas informações sobre o ENAD, não só para os estudantes concluintes, mas ao longo do curso. Alguma coisa para os que estão entrando, outra coisa no meio do curso, outra coisa mais no final do curso, para se acostumarem e também terem a oportunidade de discutir no âmbito da unidade essas questões aqui, que às vezes não tem um momento específico para isso. Tá? Então, como sugestão ou como experiência que a gente já viu e que funcionou e que funciona bem, que talvez possa ser replicada para para vários cursos. Então, no questionário do estudante, aqui nós temos esses pesos, né, que é a nota da didática pedagógica, 7,5%, 5% para a formação da instalação física, né, e depois a nota das oportunidades de ampliação, 2,5%, isso em relação ao peso total, né, de 15% aí da nota final total, só para esclarecer. Então, não é muito, é 15%, mas isso influencia também lá no nosso resultado final. E aqui temos, então, a distribuição do CPC, de novo, de 2022 a 2024, e aqui temos um equilíbrio, né? Então, estamos aí 50% a 50% de cursos conceito 4 e conceito 5 em relação aí às nossas avaliações. Lembrando, sendo chato, né? Eu sei, mas sim, lembrando que esse conceito é o resultado da aplicação desta fórmula
que leve em conta o ENAD, leve em conta as condições de formação de professores, leve em conta o questionário do estudante. Tá? Esse conceito, ele não é aquele conceito das visitas de reconhecimento e renovação de reconhecimento que a gente tem, certo? Aquele é um outro conceito, tá? Que não entra nessa fórmula e que nem sempre é divulgado aí na mídia ou nos jornais, etc., nas tabelas do INEP. Então é só para explicar, esclarecer que também são conceitos do curso, mas é outro tipo de conceito. É o conceito para fins de revalidação do reconhecimento, né, de renovação do reconhecimento ou de reconhecimento quando é a primeira vez que o curso será reconhecido, certo? E é o conceito de curso, né, o conceito preliminar de curso. E depois, na sequência, né, o outro índice que a gente tem, então a gente teve a nota do ENAD em si, em separado. Depois a gente tem o conceito preliminar de curso, que leva então em relação às condições do curso de graduação como um todo, então o ENAD e mais as outras condições de professores e de infraestrutura, como a gente viu ali, o IDD. E isso tudo, no conjunto de cursos da universidade, nos leva ao tal do Índice Geral de Cursos, né? Aquele que a gente falou, agora a URGS voltou a ser a melhor universidade federal do Brasil, juntando todos esses índices, né, para formar o nosso Índice Geral de Curso do INEP. Então, a melhor universidade entre as instituições federais de ensino, de acordo aí com a última avaliação do MEC, depois de reformular alguns cálculos e algumas formulações aí que estavam sendo feitas, como a gente já comentou. Então, o IGC, como é que ele é calculado? Ele leva em conta o conceito preliminar de curso, que a gente acabou de ver como é que ele é calculado e quais são as suas vertentes, né, para o bem ou para o mal aí, mas leva em conta também o conceito dos programas de mestrado, o conceito de programas de doutorado e a quantidade de alunos de todos os níveis de ensino, graduação, mestrado e doutorado. Tá? Isso é calculado ano a ano, considerando, então, os ciclos do CPC, do conceito preliminar de curso, que é a cada 3 anos, e o da CAPES, que é a cada 3 anos. Tá? Então, temos 4 anos, desculpe. Tá? Então, temos essa junção, e ano a ano, então, se calcula qual é o IGC de cada universidade. Então, teve algumas modificações. Aqui, até 2013, eu não vou insistir muito, eu vou pegar mais a partir de 2014, que é o que a gente usa, né, atualmente, e que a tendência é mantê-los, então eu vou insistir aqui nessa fórmula. Ambas as fórmulas usavam o conceito de graduandos equivalentes, né, ou seja, eu tenho que dar um determinado peso para o mestrado e um determinado peso para o doutorado. Então, aqui ficou uma formulação um pouco mais simples, né, que ele leva em conta um valor alfa, né, uma proporção aí, de alunos de graduação, a proporção de alunos de mestrado e a proporção de alunos de doutorado, em termos do que a gente chama de alunos equivalentes. Né? Então, o que é um graduando equivalente? Então, um aluno de mestrado, doutorado, com um programa de pós-graduação nota 3, equivale a um aluno de graduação. Se o programa é nota 4, então ele equivale a 2 alunos de graduação, para fazer a proporção geral de alunos, né, para poder levar em conta lá na formulação final o quantos alunos tem a universidade. Não, eu vou pegar os alunos de doutorado e de mestrado eu vou dar um peso maior, eu vou como se fossem mais alunos de graduação, em função do conceito do curso. Tá? E um aluno de mestrado e doutorado com nota 5 ou mais, tá, tem 3 como os seus alunos equivalentes para fins do cálculo do IGC. Tá? Claro que aqui eu tenho aumento do curso para 4 e 5, e eu continuo com o mesmo número de... o número de doutorandos para alunos equivalentes também aumenta, né, para 4 e para 5, se os programas forem conceito 6 e conceito 7, então levando em conta aí a parte da internacionalização, que são os critérios que levam ao conceito 6 e 7 aí dos programas de doutorado, certo? Então eu tenho essa formulação de alunos equivalentes. Então, quanto melhor qualificado o meu programa de pós-graduação, mais alunos equivalentes eles representarão e, portanto, eu vou ter um peso maior na minha fórmula, né, em relação às notas. Tá? Então, aqui, nós temos aqui os conceitos da CAPES e qual é a nota usada para o IGC para fins de... Então, um conceito, porque isso também é a questão da formulação. As notas
do IGC elas são normalizadas, né, entre 0 e 5, como a Gisele já falou, como todas as outras formulações lá do INEP, e a CAPES tem conceitos que é entre 3 e 7. Então, como é que eu compatibilizo duas escalas diferentes? Bom, eu faço uma tabela. O conceito 3 da CAPES equivale a um IGC, para fins de IGC, equivale ao 4. O conceito da CAPES 4 equivale a 4,5, 5 equivale a 5 e depois satura. 5, 6 e 7 leva ao conceito máximo aí do IGC. É compreensível, uma vez que o 6 e 7 tratam de internacionalização e nós estamos avaliando as universidades em geral no contexto brasileiro, então eu faço essa saturação, não defendo que seja a melhor estratégia, mas a estratégia, pelo menos, tem uma lógica de ser usada com essa saturação aí dos conceitos 6 e 7, então mantendo 5 aqui para o cálculo do IGC, certo? E aí, então, aqui nós temos para a URGS, né, os nossos número de cursos que tem CPC e a proporção aqui de alunos equivalentes e o conceito médio, que é a média dos conceitos preliminares de curso de todos os cursos da URGS. Né? Então, nós podemos ver aqui, pegando o último ciclo, né, tivemos aqui uma proporção de 37% de alunos de graduação e um conceito médio de 3,58 na escala aí até 5. Né? Tivemos uma proporção de mestrandos equivalentes, né, ou seja, de alunos de graduação, de mestrandos na proporção de alunos de graduação equivalentes de 26%, aí em um conceito médio aí dos programas de mestrado de 4,89, num máximo de 5. E, de novo, os doutorandos equivalentes, né, de 36%. Puxa, significa que eu tenho mais doutorandos do que mestrandos e do que graduandos na universidade? Não, isso são alunos equivalentes, é porque é a proporção em relação, né, àquele peso que a gente falou, que multiplica por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então, como os nossos programas têm um conceito muito alto, entre 0 e 5, 4,96, é normal que o peso seja bastante grande, então eu vou ter bastante alunos equivalentes na parte de doutorado. Né? E aí, fazendo com o IGC aqui, que chegou aqui ao maior, né, dessa série histórica aqui, de 4,43, que dá o IGC na faixa contínua de conceito 5. Depois a Gisele vai comentar mais como é que essa conversão da faixa contínua para faixa por faixas, né, por números inteiros. Né? Mas vamos nos concentrar aqui, então, tem uma nota bem alta, cujo máximo eu sei que é 5, no cálculo do IGC, porque leva em conta aí os alunos equivalentes. Né? Antes de chegar nessa aqui, eu só quero colocar uma questão, né? Que eu tenho, então, o conceito do mestrado e o conceito do doutorado, que também é normalizado para poder fazer, só que não podemos esquecer que, na graduação, o CPC, que é o índice que é usado aqui, ele é um comparativo com os demais cursos do Brasil, aquela história. Nota 3 é porque todo mundo ou foi muito bem ou foi muito mal, ou eu estou na média. Né? Já no mestrado e doutorado, embora eu faça a normalização depois para 0 e 5, levando em consideração, né, a situação, todos os outros demais programas do país, eu não posso esquecer que a nota específica do mestrado e doutorado é um conceito absoluto que é oriundo da avaliação da CAPES. Né? Então, eu tenho como compatibilizar isso nas fórmulas, mas eu não posso esquecer que não é uma comparação tão relativa aos pares como é no CPC da graduação. Tá? E aqui, então, nós temos esse gráfico que mostra os nossos diversos indicadores aqui, né? Qual é as nossas notas na graduação, as nossas notas no mestrado, as nossas notas no doutorado e como é que é o IGC ao longo aí do período. Então, o que a gente pode observar? Né? Que as nossas notas de mestrado e doutorado, elas estão sempre perto do máximo, estão saturando, perto dos 5. Ah, mas eu quero aumentar a minha nota de mestrado e doutorado. Bom, duas possibilidades em relação a esta fórmula aqui. Né? Duas possibilidades. Ou eu aumento o conceito absoluto dos programas, se a maioria já é a nota 7, não tem como passar disso. Do mestrado também. Né? E como eu sei que eu saturo no mestrado, em termos de alunos equivalentes, inclusive, na nota 5, muito dificilmente eu vou conseguir aumentar. Claro, eu ainda tenho alguns programas que ainda não estão lá, um programa que sempre inicia com uma nota menor, ou seja, programas novos, né, vão iniciar e ao longo do tempo eles acabam aumentando, mas é muito difícil que eu tenha um aumento nesse valor aqui.
Ah, mas quem sabe eu aumento a proporção de alunos equivalentes. Significaria aumentar o número de alunos de mestrado e de doutorado. Aumentar o número de alunos de mestrado e doutorado, mantendo a qualidade, também é um outro desafio, estando, em termos de otimização, estando perto do limite máximo, seria um esforço muito grande, talvez com resultado não tão bom ou não tão esperado. Tá? Mas nós temos o desafio de aumentar, sim, a graduação, né, com uma meta. Então, temos espaço ainda para aumentar. Sabemos que esse aumento ainda será relativo, porque os cursos, temos que ter cursos, vamos dizer assim, ruins no Brasil, para que a gente possa ir aumentando cada vez mais, mas a gente sabe que, infelizmente, isso está acontecendo ainda. Então, aqui nós temos um desafio de aumentar, e alguns pontos a gente sabe que ainda pode aumentar, em especial naquelas questões do ENAD, na preparação para o ENAD, né, para que, então, fique refletido a correta formação que a gente dá para os nossos estudantes. Né? E aí o IGC, então, com uma subida, né, pequena, mas sempre subindo e sempre ficando acima de 4, o que é muito bom. Né? E aqui, depois de uma queda, né, de 2014 para 2015, uma lenta, né, evolução, mas gradual, né, na subida aí para o nosso conceito preliminar de curso aí, do IGC, né, do conceito de graduação, da média dos cursos de graduação, que vai aumentando aí paulatinamente ao longo dos anos. Devolvo a palavra para a Gisele, falei demais, né? Desculpe a todos, mas para a gente continuar dando aí a sequência à nossa apresentação. Obrigada, professor Neto. Vamos falar um pouquinho, então, sobre como é que são realizadas essas conversões, né, da nota contínua na faixa, tanto para o ENAD, como para o IDD, como para o CPC, como para o IGC. As notas contínuas, então, como a gente já conversou, elas variam entre 0 e 5, né? E aí a gente precisa alocar isso, é quase como para botar um rótulo, ó, meu curso é 4, meu curso é 5, né? Meu IGC é 5. Então, a gente coloca esse rótulo, ou seja, alocando essas notas contínuas em faixas. Então, a gente observa que logo lá no início, né, entre 0 até quase 1, né, que é 0,945, a gente atribui a faixa 1. E aí, no outro extremo, a gente tem de 3,945, né, até 5, a gente atribui o conceito à faixa 5. Observem que um curso ele pode estar na faixa 5, mesmo ele não sendo assim com uma nota contínua tão robusta, ou seja, se ele tiver 3,99, ele já é 5. Mas essa nota ela não é uma nota forte, como a gente diz, né? Ela não é uma nota bem encorpada. Então, quanto mais próximo de 5, a gente pode dizer assim, mais consistente é esse curso ou esta instituição. Então, a nossa ideia é sempre chegar muito próximo de 5. Ou seja, aí a gente vai poder dizer que, em termos de GC, a gente vai ter uma boa graduação, uma boa pós-graduação. Então, essa é a ideia. Então, isso é o que aparece aqui para nós, onde a gente tem o histórico, e aqui, então, a gente tem um histórico completo, né, desde quando começou a ser calculado o IGC, que foi um pouco depois de quando começou o ENAD, porque precisava ter, né, o triênio completo. Então, observem o seguinte, primeiro que existe aqui uma divisão, né, nos tons de cinza, e a gente sempre vinha apresentando para vocês os gráficos desde 2014 até 2022. Por quê? Porque justamente aqui é onde teve a mudança no cálculo do IGC, né? Como o professor Neto colocou, que existia uma nota, uma fórmula até 2013, e a partir de 2014 essa fórmula mudou. Então, vamos observar aqui, ó, que a gente, então, vem crescendo, embora aqui em 2014 a gente teve um topo, depois a gente diminuiu e atualmente estamos no nosso maior IGC, né, 4,4315. Então, esse é o IGC robusto, porque a gente está no meio, ali, entre 4 e 5, então faz sentido que o nosso conceito URG seja um conceito 5 forte. Né? Então, observem que em 2010 a gente tinha a Universidade Federal de Lavras como sendo a primeira federal, a URGS era a segunda.
Aí, de 2011 até 2018, né, nós fomos a primeira federal do país, de acordo com o IGC. Aí, nós passamos a ser a segunda federal em 19 e 21, né, perdemos para a UFMG, ou seja, a UFMG nos ultrapassou, e a UFMG é uma universidade que a gente gosta muito, porque ela é muito semelhante à URGS, em termos de tamanho, de quantidade de estudantes, de número de cursos. Então, a gente é muito semelhante e costuma se trocar muitas informações com a UFMG também. E a partir de 2022, né, ou seja, nesse último IGC, onde houve aquela mudança no cálculo do IDD, passamos novamente a ocupar o lugar de primeira universidade federal do país. Tá? Em termos de universidade, a gente só perde para a Unicamp, né, geralmente. Mas, enfim, a gente está ali junto no topo com as melhores, e é isso que importa. Importa é que a gente é uma universidade de ponta e a gente está sempre se comparando, inclusive, com uma universidade estadual, né, que é lá do centro do país, da região sudeste, onde a gente tem uma universidade com outro corpo, né, com outro tipo de financiamento, inclusive. E eu acho que a gente tem que se orgulhar muito de estar nesse local que a gente está, em primeira federal do país. Então, aqui para fazer um resumo geral de tudo que foi apresentado em termos de conceitos, né? A gente tem aqui o conceito ENAD, né, que vem da prova do ENAD, que quando a gente junta com o questionário do estudante e mais as informações que vêm do censo da educação superior, a gente vai, então, dar origem ao conceito preliminar de curso, ou seja, o CPC. Quando a gente junta esse CPC com as notas que a CAPES atribui aos cursos de pós-graduação, a gente vai dar origem, então, ao conceito da universidade, que é o IGC. E aqui, então, que alguém tinha falado ali no chat sobre as referências, né, todas as notas técnicas que são utilizadas para realizar essa apresentação, vocês podem aqui no cantinho realizar o download, e aqui tem todas as últimas notas técnicas que foram utilizadas para realizar essa apresentação. E também aqui tem uma série de links importantes que a gente disponibiliza para vocês, onde a gente tem provas e gabaritos do ENAD das edições até 2022. A gente tem todos os questionários do estudante também até 2022 disponíveis aqui. A gente tem os resultados de CPC, IDD, IGC, ENAD, tudo isso é disponível, está disponível para vocês lá dentro do site do INEP, então são dados abertos, vocês podem baixar as planilhas do Excel. Existem também os relatórios, tanto da instituição como de cada curso, esses relatórios também são abertos e estão disponíveis também no site do INEP. A gente tem 2 vídeos que a própria Secretaria de Avaliação realizou sobre como é que é feito o cálculo do CPC e do IGC, que estão disponíveis lá na nossa página da SAI. E também ocorreu, se não me engano, no ano passado, retrasado, uma capacitação sobre a origem das notas, né, que compõem o CPC, ou seja, uma análise sobre as notas brutas, um pouco mais profunda do que essa que o professor Neto apresentou para vocês. Então, aqui são bem detalhadas, a gente usa planilhas Excel, que auxilia vocês a fazerem os cálculos. Então, se vocês tiverem interesse, isso também está disponível para vocês no nosso site da SAI. E a gente, então, agradece e fica disponível para os questionamentos de vocês. Muitíssimo obrigada. Vocês são muito sensacionais, vou dizer uma coisa. É muito bom ouvir vocês tornam simples um conteúdo que não é tão simples, né? Que é simples talvez para vocês, mas não é. Parabéns e muito obrigada. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade para abrir o microfone, para participar, abrir a câmera. Se preferir colocar no bate-papo, pode colocar e a gente vai organizando aqui esse bate-papo agora com os nossos palestrantes de hoje.
lembrando, enquanto o pessoal escreve, lembrando que essa apresentação, tanto os slides quanto a gravação desta apresentação, assim que o MConf disponibilizar o link, nós colocamos no site da SAI. A de ontem já está lá, tanto a gravação quanto os slides também. Essa aqui, assim que liberar, a gente já coloca no site. Eu vou aproveitar e fazer um comentário, então, Alexandre, se me permite, Claro. né, Alexandre e Gisele, que, assim, uma experiência muito interessante, eu comentei por cima, né, que eu vivi em algumas unidades, né, e que vivenciaremos em outra unidade também da universidade agora, ainda no mês de setembro, mais no final do mês de setembro, a unidade, com seus cursos, propiciar uma discussão sobre o ENAD, não precisa ser todas as coisas, mas sobre o ENAD em específico, junto com os estudantes e junto com os colegas docentes e técnicos. Tá? Porque todos que estão aqui estão porque são interessados na parte de avaliação e, de alguma forma, querem saber e querem conhecer essas informações, até para poder avaliar os seus cursos e poder se posicionar frente aos diversos resultados. Mas a gente sabe que muitos colegas docentes, muitos colegas técnicos, e por sua vez, muito menos os alunos, né, não por algum tipo de distinção, mas porque não estão envolvidos no processo de avaliação, porque são estudantes da universidade, não conhecem a importância dessas avaliações, não conhecem o tipo de prova, são alertados apenas quando tem que fazer lá no último minuto, sabem que é alguma coisa que ele tem que ir para poder ter o diploma, e que, na verdade, é uma contribuição à avaliação como um todo da nossa instituição, dos nossos cursos, e para que isso possa resultar em melhorias para os futuros discentes que vão estudar aqui com a gente e na própria estrutura de trabalho, no próprio convívio entre docentes, técnicos e discentes, melhorando a infraestrutura e as nossas condições aí de ensino. Então, da outra unidade que eu tive, vou evitar de falar nomes, né, enfim, para não constranger ou pelo menos não criar um outro tipo de discussão, mas assim, num determinado momento da discussão, falando sobre o ENAD, começaram a surgir coisas próprias do próprio curso e da própria unidade, e eu fiquei quieto, fiquei num canto porque a discussão era própria deles. Isso fomentou uma análise muito bacana, muito profunda sobre as condições de realização do próprio curso, sobre melhorias possíveis, e é um curso muito bom, mas o que poderia ser ajustado, melhorado em função do público, em função de etc. E já saíram dali com uma agenda de novas melhorias, que algumas delas já foram até implementadas. Né? Então, esse tipo de discussão, ele vale a pena, e trazendo os estudantes, não só os concluintes, mas também os de meio de curso, isso ajuda a divulgar essas informações, a saber sobre quais processos estamos envolvidos. Né? Então, isso é uma iniciativa muito boa, os NAUs, né, podem ficar com esse plano de atuação, né? Não é uma obrigação, mas é um plano de tentar motivar a sua comunidade interna, porque sempre vão surgir discussões muito mais profundas, e a vantagem é que na própria unidade, as coordenações de curso e os NAUs todo mundo tem através do site do INEP, mas os coordenadores de curso em geral têm esses dados já na sua mão, e eles podem dizer, olha, o nosso curso teve essas notas, é assim, o que está acontecendo, vamos estudar, vamos ver como é que a gente pode melhorar. Né? Então, dentro daquela linha, né? Avaliação do diagnóstico à ação. Então, usar o diagnóstico para depois poder tomar aí as nossas ações localizadas, individualizadas. Mas não depende de tudo de nós. Mas aquilo que depende da nossa pequena comunidade é o que a gente tem que fazer para melhorar aí a qualidade cada vez mais dos nossos cursos. Excelente. Obrigada, professor Neto. A gente brinca dentro da SAI que a gente gostaria de ter muitos professores, Neto, aqui na URGS, para a gente poder pulverizar todas essas informações, ele ia participar dos cursos, né? Mas essas formações aqui já contribuem muito, né, para que a gente tenha um material de qualidade, já tenha subsídio para começar a implementar essas informações, começar a mobilizar a comunidade. A professora Vera aqui destaca, né, com essas apresentações fica nítido, né, o desafio de integração dos NAUs e com as congrades, exatamente, e quando a gente fala de avaliação, né, com a visita do INEP também, com o corpo técnico, com as direções, somos um coletivo, não conseguimos fazer sozinhos, né, os braços soltos aí.
Bem, eu não sei se não tem, se não houver questões, né, ou alguma colocação, mas agradeço de novo, muito obrigada, agradeço aos nossos palestrantes, a equipe toda da SAI, lembrando, gente, que amanhã nós temos o terceiro dia de evento da nossa avaliação, da nossa semana de avaliação, e amanhã nós teremos um evento de reconhecimento de docentes com destaque acadêmico. Então, será um evento com um público restrito, participarão os docentes que foram melhor avaliados nos últimos 2 anos, a partir do instrumento de avaliação do docente pelo discente. Estarão presentes os diretores das unidades e os coordenadores dos NAUs. Então, com isso, fechamos, né, a avaliação deste ano, e, se possível, também a gente pede que vocês, por gentileza, avaliem esse evento lá no formulário que fica no portal, o formulário da Edurgs, né, quem se inscreveu na capacitação, se puderem avaliar, agradecemos também. Então, uma excelente semana aí, né, o restante de semana a nossa tá longa, tá bem agitada, tá cheia de energia essa semana aqui pra gente. Muito obrigada. Obrigado a todos, obrigado pela atenção aí. Boa tarde, uma boa semana.